boa tarde. Este é o início do programa Eclésia. Seja bem-vindo a este espaço que partilha consigo os principais temas que fazem a atualidade na Igreja Católica. Criação de centros de acolhimento para apoio à reinserção de reclusos. A proposta surgiu no Encontro Nacional da Pastoral Penitenciária, que criticou a falta de alternativas à reinserção social dos presos na sociedade portuguesa. É preciso descobrir novas formas de reinserção para aqueles que cumpriram as suas penas nos estabelecimentos prisionais. O alerta foi feito no Encontro Nacional da Pastoral Penitenciária. Da parte da Igreja, a resposta poderá passar pela criação de centros de acolhimento, onde o preso e a família tenham a possibilidade de recomeçar a sua vida. Penso que há a possibilidade também de a Igreja tentar encontrar, dentro das carências que neste momento existem, mas encontrar pequenos centros de acolhimento. Até será uma forma de alguns centros sociais paroquiais que estão com alguma dificuldade abrirem a novas carências, a novas valências e poderem ser transformados em ordem a corresponder a essa necessidade. Deste encontro sai também um apelo claro à mudança na forma de pensar, o apoio prestado pela sociedade e pela Igreja a quem cumpre ou cumpriu uma pena de prisão. Ainda aparece a prisão como quase a única forma de reabilitação das pessoas, porque aparece a dimensão do castigo, não é? Fizeram mal, têm que agora sofrer a privação da liberdade, mas esse tempo de privação da liberdade é para a pessoa recuperar e depois ter outra vez, regressar à sociedade melhor do que lá entrou. Nós sabemos que isso não acontece e sucessivamente quem é encarregado deste serviço das prisões não é capaz de encontrar, como noutros países também tem sido feito, uma renovação do sistema. Uma pessoa que entra na cadeia, que algum dia fez uma experiência de preso, nunca mais perde o rótulo, infelizmente, não é? Até muitas vezes quando falamos de alguém dizemos um ex-recluso ou ex-preso. Não temos que dizer o nome da pessoa. O Sr. Manuel, o Sr. João, o Sr. Francisco, a Dona Aurora, por aí adiante. Não temos que dizer o ex-recluso. E quando uma pessoa vai e vem para a sociedade, vem para a sua paróquia, por exemplo, e que as paróquias têm um papel muito importante a fazer. Quando a pessoa é presa, fica a família, que tem que ser acompanhada, fica o recluso, tem que ser visitado, uma carta, um bilhete postal, uma coisa. Portanto, tem que haver esta relação, porque a pessoa volta para a sociedade. Portanto, a sua reinserção não é só a reinserção laboral, é a reinserção social em todas as dimensões. O trabalho da pastoral penitenciária não se esgota na visita aos reclusos. É precisamente para que não restem dúvidas sobre esta questão, nem quanto à posição da Igreja perante este trabalho, que se pede neste encontro uma nota pastoral sobre a justiça em Portugal. Uma nota pastoral da Conferência Episcopal, pela força que ela tem, não é? Viria trazer, penso eu, novas luzes. Incomodava a sociedade, incomodava no sentido bom, criava em nós certamente uma consciencialização maior, não só às nossas igrejas diocesanas, às nossas paróquias, mas a toda a sociedade. Quem sabe até mesmo uma preocupação e uma chamada de atenção às leis que temos, aos normativos que temos, ao modo como a justiça está a ser feita, está a ser agilizada, ao modo como a justiça responde a dramas que as pessoas têm e pelo atraso, que não vale a pena estarmos a queixar do atraso da justiça, toda a gente sabe disso, não é? Mas eu penso que uma carta pastoral poderia vir, quem sabe, despertar um bocadinho mais esta nossa preocupação em todo este campo, que não tem só a ver com a cadeia, tem a ver com as leis, tem a ver com as normas, tem a ver com a Assembleia da República, que faz as leis, os governos sucessivos, o Presidente da República que as decreta ou que as promulga, e, enfim, toda a gente, toda a sociedade. As relações entre a Coordenação Nacional da Pastoral e a Direção-Geral dos Serviços Prisionais têm sido alvo de algumas agitações. O aumento da burocracia entre presos e visitadores é uma situação que parece sanada, embora o diálogo entre as duas estruturas tenha sido pouco. A ideia de criar um observatório social está a ganhar estrutura e isso mesmo testemunhou Dom Carlos Azevedo, em Fátima. O presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social falou ao programa Eclésia deste projeto que irá agilizar a resposta da Igreja às necessidades sociais e económicas dos portugueses.
É um grupo de trabalho que envolve diferentes polos da Universidade Católica, Porto, Braga e Lisboa. Com a Cáritas Portuguesa estiveram reunidos para analisar a criação do Observatório Social, um projeto lançado pela Conferência Episcopal que quer ser um organismo vivo na resposta às necessidades sociais resultantes da atual crise económica. Esta reunião não é uma reunião para partir pedra, é uma reunião já para lançar um esquema único, em rede, para fazermos um observatório que tenha um impacto bastante real, que seja realista, porque consegue abarcar uma leitura do país e saber, momento a momento, qual é a evolução, se estamos a conseguir colmatar algumas necessidades, que outras necessidades é que aparecem, para podermos responder o mais próximo possível da realidade. Criado por decisão da Conferência Episcopal Portuguesa, o grupo que estuda a sua Constituição reunirá novamente no próximo dia 4 de março. Aí será elaborado um documento sobre o seu funcionamento, a apresentar na próxima Assembleia Plenária do Episcopado, no início do mês de maio. Um primeiro encontro com a espiritualidade numa celebração que é um louvor à vida. Em Leiria ganha história a bênção de bebés, um momento litúrgico promovido pela Pastoral da Família que surpreende pais e familiares, ao mesmo tempo que encanta os mais pequeninos. Está na hora de começar. Levaram Jesus a Jerusalém. Levaram Jesus a Jerusalém. Eles são as criancinhas a quem Jesus quis dar colo e por isso aqui na sede de Leiria foram também o centro de uma celebração muito especial. Levaram Jesus a Jerusalém. É um primeiro contacto com a celebração, com este encontro. Muitas das famílias, mesmo aquelas que não batizam os seus bebés, vêm neste momento, que não é um rito propriamente, mas que é uma entrada mais natural, através da arte, do encontro com outros bebés, de uma maneira muito informal, mas na Sé, na nossa Igreja-Mãe. Há já 5 anos que a Diocese de Leiria Fátima celebra a vida nestes momentos litúrgicos que são, pela ternura própria dos bebés, momentos de forte espiritualidade. A vida é este bem precioso que todos temos e quando temos a oportunidade de a celebrar com bebés, nós próprios crescemos, nos envolvemos, ganhamos, renovamos energias e também esta celebração alimenta-nos. É uma catequese muito especial, porque ela ao mesmo tempo é uma catequese familiar, não é? Porque vem toda a família, mas é uma catequese que tem aqui um líder, que é o bebê. Uma iniciativa que nós queremos que seja diferente e que se pretende que, antes de mais nada, seja de acolhimento às famílias com estes bebés recém-nascidos e por isso procuramos criar-lhe uma atmosfera de alegria, de acolhimento, até de envolvência física, para que de facto as crianças e os pais se sintam bem acolhidos nesta igreja que é a casa de Deus. São muitas coisas novas. Os pais também não estão habituados a chegar à Sé e sentarem-se no chão e também não estão habituados a ter uma celebração com papapás e com outro tipo de sons e de facto podemos proporcionar às famílias, mas a pensar especificamente em cada um destes bebés, um encontro pequenino de alguns segundos, de alguma coisa especial para eles. Promovida pela Pastoral da Família, a bênção dos bebés recém-nascidos chega a muitas famílias que estão afastadas da prática religiosa. Por isso, elas são uma porta aberta para uma nova forma de fazer catequese. A prática regular é muito, muito reduzida. Agora, são 5 anos já desta atividade, desta festa, que tenha pelo menos adesão, porque ninguém gosta de não ter também o seu filho a ser abençoado. E também é uma aprendizagem para os pais, porque eles também não sabem que podem abençoar os filhos e também aqui vêm aprender que podem eles próprios fazer a sua própria bênção. Portanto, é dar um pouco a conhecer a capacidade que um pai tem também junto dos filhos de poder abençoá-lo e de levá-lo também neste novo caminho. Nós temos que cativar as pessoas
para virem até nós, para virem até à Igreja. E se a Igreja não for vivida com mais envolvência, é capaz de perder um pouco a magia. Sou de Cristo, sou feliz. Sou de Cristo, sou de Cristo, sou de Cristo, sou feliz. E foram de verdadeira magia os momentos vividos na espontaneidade dos bebés que puderam aqui experimentar um primeiro contacto com Deus, a Igreja e a espiritualidade. Acolhedores, atentos, generosos, e a nossa Igreja no caminho. E nesta quinta-feira, a ocasião uma vez mais para escutar a reflexão de Dom Manuel Clemente na sua rubrica O Passado do Presente, que neste momento incide na ação da Igreja na sociedade contemporânea. Uma realidade nova surgiu no século XIX, já na época contemporânea, que colocou desafios à presença e à ação da Igreja Católica. É sobre esses temas que temos falado com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estarmos mais connosco. Boa tarde. Foi de facto uma realidade nova, populacional, industrial, social. Novíssima, Paulo. Novíssima. E as respostas tiveram que ser ensaiando, não é? Tiveram que ser ensaiando, como ainda ensaiando se vão. Porquê? Porque a própria sociedade evolui muito depressa, como nunca aconteceu até ao século XIX e continua agora já no século XXI. E nós tivemos a ver, nos programas anteriores, quais foram os grandes desafios que esta mudança trouxe à vida da Igreja e à proposta da Igreja. Vimos-las do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista social. No último programa, a grande mudança demográfica, quer dizer, a população, o modo de vida da generalidade das pessoas, a transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana e periurbana, suburbana, muito especial. A dificuldade da Igreja a acompanhar pastoralmente essa mudança e até em percebê-la e de alguma maneira preveni-la. Hoje vamos focar-nos numa realidade que dentro da vida da Igreja e concretamente desde o século V, VI, VII, se tornou prevalecente e que na sociedade contemporânea também enfrenta desafios muito grandes, que é a realidade paroquial, a paróquia. Eu peço ao Paulo para ler aí um trecho, mais uma vez, do historiador espanhol Laboa, acerca desse assunto. Produziu-se uma maior concentração da vida religiosa na paróquia, devido em grande parte à diminuição do influxo dos religiosos na vida social, depois da sua supressão e da nacionalização dos bens. No Véneto, a paróquia assumiu as características de centro único do culto e do ensino religioso, da devoção e da assistência. Por outro lado, muitos ex-regulares integraram-se na vida paroquial. A pouco e pouco nasceu a figura do sacerdote diocesano, comprometido na evangelização do povo, nas obras de caridade e no associativismo católico moderno. É muito importante e muito interessante perceber isto, porque muitas vezes nós temos a ideia de que aquilo que conhecemos hoje, ou conhecemos há pouco tempo, existiu sempre e foi sempre assim. Realmente não foi. E mesmo a paróquia, o lugar central que ela ganhou e que ela teve quase até aos nossos dias na vida da Igreja e da pastoral, é uma realidade recente, realmente recente. Porque se nós andarmos 200 anos para trás, nem precisamos de andar mais que isso. Andarmos até à época em que as ordens religiosas ainda não tinham sido extintas pelo liberalismo, sabemos que resistiram, que reapareceram depois, mas se andarmos atrás de 1834, quando elas foram extintas, as ordens masculinas em Portugal, nós, o que é que encontramos na vida da Igreja? Encontramos que, por exemplo, o que diz respeito às missões populares, o que diz respeito ao ensino, à teologia, o que diz respeito à arte cristã, à música, à produção, nesses domínios, o que diz respeito ao próprio sacramento da penitência, ao acompanhamento espiritual, tudo isso está muito e muitíssimo ligado às ordens religiosas. E o mesmo se diga do socio-caritativo, como nós dizemos hoje, portanto, da prática da caridade cristã, do apoio às pessoas em dificuldade, tudo isso, a vida hospitaleira,
tudo isso está muito ligado às ordens religiosas. Até à extinção das ditas ordens, até ao princípio do século XIX. Mas quando elas são extintas, o que é que vai emergir e quase sobrar, e nesse sentido ser recriado na vida pastoral? A paróquia, porque é o que sobra. E por isso a paróquia vai, ao longo do século XIX e em boa parte do século XX, vai integrar muitas das funções, muitas das atribuições, diríamos, pastorais, que até aí estavam confiadas às ordens religiosas. Nós tínhamos ordens religiosas de tipo contemplativo, portanto, para a vida de oração, para a vida mais litúrgica, mas com isto ligado muito à arte cristã no campo da música, por exemplo, e também da encomenda pictórica e escultórica, os grandes templos. Bem, como em Portugal, toda a tradição beneditina, cisterciense, enfim, outras assim, masculina e os ramos femininos. Tínhamos depois as ordens mais ligadas à presença nos meios populares, à pregação, ou então nos meios mais eruditos, as universidades. Então aí teríamos os franciscanos, os dominicanos, os agostinhos, depois os jesuítas, aqueles que faziam também missões populares, estes que eu já disse, e também os vicentinos, desde o final do século XVII. Enfim, teríamos em todos os campos da vida pastoral, da vida da Igreja, um enormíssimo contributo de religiosos, portanto, de frades e de monges. E a mesma coisa se diga em respeito da caridade, não é? Enfim, as suas hospedarias, os seus mosteiros, os seus conventos, as suas farmácias, etc. Ora, tudo isto acaba abruptamente em Portugal em 1834, para falar agora no nosso caso. O Laboa, que é um historiador espanhol, poderia falar de Espanha, e lá com a desamortização, como eles lhe chamam, é mais ou menos contemporâneo. Portanto, a vida religiosa deixa de ter na pastoral o papel que tinha tido até aí. Então, repito, sobra o quê? Sobra a paróquia. Sobra a paróquia porque essa era do clero, em grande parte, do clero não religioso. É certo que vai absorver muito desse clero ex-religioso, porque como as congregações são extintas, eles vão passar, muitos deles, para a vida paroquial. Mas a paróquia, esta articulação paroquial, em que nós pensamos hoje, quando pensamos na vida da Igreja, tem uma novíssima centralidade que é dessa altura. E a própria configuração diocesana também é daqui, não é? E a própria configuração diocesana, a pouco e pouco. Porque começa a aparecer a figura do estamos a ver, exatamente. Porque quando havia essas congregações religiosas muito presentes no terreno, elas todas estavam ligadas a superiores que não residiam naquele território, a começar pelos seus gerais em Roma, não é? E depois os seus provinciais em todo o território português ou em parte dele, quando eram congregações mais numerosas. E isso fugia à organização diocesana. Claro que eles, para andarem a fazer missões, para se estabelecerem num território, precisavam da autorização do bispo diocesano. Mas depois procediam essas ordens religiosas muito autonomamente. Quando desaparecem, mais uma vez sobra o quê? Sobra a quadrícula diocesana, ligadas aos respectivos bispos, e as paróquias ligadas aos respectivos párocos. É praticamente o que sobra da organização pastoral da Igreja ao longo do século XIX. E daqui que, a pouco e cada vez mais, esta teia, esta quadrícula diocesana paroquial, seja a quadrícula da Igreja. Tem um aspecto, diríamos nós, positivo, que é o de realçar este realismo local, particular, da Igreja particular, ligado aos seus apóstolos, a um bispo, por sua vez está ligado a um colégio de bispos, que tem à cabeça o bispo de Roma, que isto também é um grande desenvolvimento do século XIX. Não é inédito, mas é um grande desenvolvimento no século XIX, desta compreensão católica e diocesana da Igreja. Mas, como digo, isto está muito ligado à ausência da participação dos religiosos que, embora estejam presentes numa diocese, estão naturalmente presentes numa diocese, mas têm uma natureza mais transversal à vida da Igreja. Aliás, em territórios como o português e em políticas para a portuguesa liberal do século XIX, as ordens religiosas eram vistas assim com poucos olhos, porque exatamente reforçavam a dimensão internacional da Igreja. Ao passo que o que eles queriam era uma Igreja mais ou menos, muito, não é mais ou menos, é muito controlada pelo poder político. Até em 1910, em Portugal, a Igreja é praticamente a repartição eclesiástica da administração pública. Recorda aqui Laboa, o autor, o que se ia passando em Vêneto, Norte de Itália, pois. Norte de Itália, precisamente.
Quando a paróquia ia sendo o único centro para o culto, para o ensino, para a assistência, não é? Que é uma novidade. Que é uma novidade. É isto o que se passava antes ao redor dos mosteiros e dos conventos. E de muitas outras coisas, não é? Agora, a emergência da paróquia como realidade central da vida pastoral é do século XIX. Não podíamos, mais uma vez, pensar que foi sempre assim. Não foi nada sempre assim. E agora vai estando em causa, não é? Hoje não digo que esteja posta em causa a paróquia como tal. Agora, o sentido, digamos, único e quase unívoco da vida pastoral à volta da paróquia, aí está completamente, com novas transversalidades que são típicas da sociedade atual, em que também nós todos circulamos muito mais, quer com pessoas, quer com ideias e informação. Portanto, hoje temos que viver muito mais interparoquialmente, interdiocesanamente, e com todas estas realidades que acreditamos que o Espírito dá à Igreja, onde as ordens religiosas, os movimentos, os grupos, as associações antigos ou modernos e novíssimos têm o seu lugar. Sr. Manuel, voltamos a encontrar-nos de hoje 8 dias para voltarmos a ver esta presença da Igreja na sociedade na época contemporânea. E é com a análise de Dom Manuel Clemente que chegamos ao fim deste espaço. Como sabe, pode acompanhar-nos também pela internet em agência.eclesia.pt. Esse é também o portal que lhe dá toda a informação relacionada com a ação pastoral da Igreja. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.